Oi, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Vamos hoje para mais uma aula de português. E nessa aula de português hoje vamos falar sobre acentuação gráficas de hiato e de tongo, certo? E vamos falar também sobre... Vamos falar agora da acentuação gráfica de hiatos, dos hiatos. Então, o que quer dizer acentuação gráfica dos hiatos? Quer dizer o quê? Que acentua-se O e U tônico quando formam um hiato de S. Desde que não sejam seguidos por NH, certo? NH, razão I, O ou U não estão sozinhos, nem acompanhados de S, certo? S na sílaba. Então, a maioria dos hiatos não tem acentuação gráfica, certo? Mas tem algumas palavras, mesmo elas sendo hiato, que elas têm acentuação gráfica, certo? Então, são acentuadas apenas vogais I e a vogal U tônica, que formam hiato com uma vogal da sílaba anterior. Um hiato o que é o hiato? É um encontro vocálico que ocorre quando há o encontro de duas vogais numa mesma sílaba, certo? Numa mesma palavra. Sílabas não, palavra, desculpa. Numa mesma palavra. Mas assim, em sílabas diferentes, numa mesma palavra, sem que esteja numa mesma sílaba, ou seja, mas e sim em sílabas diferentes, como no exemplo. Deixa eu citar aqui um exemplo para vocês, tá? Peraí. Moeda. Então, a palavra moeda, ela é o quê? O O e a palavra moeda, ela se separa, não é isso? Se separa. Então, no hiatos, cada vogal mantém a sua sílaba ou a sua individualidade fonética, ocorrendo em uma pequena pausa entre outras pronúncias e entre a pronúncia de outras exemplos que temos também a palavra afiado. Aqui, ó. Afiado. Então, o I e o A é o que? São hiatos, certo? A mesma coisa na palavra baú. O A e o U são o que? Hiatos. Na palavra burocracia. Quais são os hiatos daí? O I e o A. Na palavra ciúmes. Ciúme é quem? O I e a letra U, certo? Na palavra cafeína. Então, são hiatos. Já na palavra caatinga, A. Os dois A são hiatos, certo? Então, temos também o acento, a acentuação gráfica dos ditongos, que esse... Deixa eu pegar aqui o livro para vocês, para a gente ler melhor. Que esses encontros aí do ditongo, da acentuação no ditongo, ela já é de forma diferente, certo? Ela já é uma formalidade dela que são diferenciadas dos hiatos, certo? Que é a palavra peraí que eu fiz algumas fichinhas aqui. Que são as palavras ditongo aberto, certo? Os ditongos abertos são quem? São acentuados, e os ditongos abertos, eles terminam
eles são terminados em ei, acento no R, ei. Ou ou oi. Então, em palavras monossílabas, certo? E oxítonas. Já eles ultrapassam, eles são contrapartidas. Então, os ditongos abertos em palavras também em paroxítona. O não são acentuados, certo? Como exemplo das palavras que não são acentuadas também é a palavra ideia. Ela não é mais acentuada, ela é uma palavra simples. Heróico, ela não é mais acentuada, portanto, aí é um ditongo aberto, certo? Ditongo aberto, paroxítona. Então, estreia também é um ditongo aberto, certo? Jiboia. Veja que antes a gente acentuava a palavra jiboia, não era isso? Mas agora não acentua mais. Então, aí é que são as palavras que são acentuadas dos ditongos, acentuação gráfica dos ditongos. A acentuação gráfica dos hiatos é o quê? São vogais, são o quê? Acentuadas gráficas. Acentua-se o O e o U quando a sílaba tônica forma um hiato sem ser de S, não é isso? A maioria dos hiatos não tem o que? Acentuação gráfica. A maioria, não é toda, a maioria. Já no ditongo, os ditongos abertos, eles são acentuados, não é isso? Já os ditongos fechados, eles não são acentuados, que foi esse que eu mostrei para vocês, ok? Então, vou deixar a atividade para vocês direitinho. Dê uma lida no assunto, certo? Se não entendeu, lê de novo. Para primeiro responder a atividade, que eu vou deixar lá na sala de aula. Beijo para vocês e até a próxima.